não há nada que eu queira mais. Traz o céu, se não quiser faz a terra subir. Com tua glória envolve-me. Peça pra ele, vai. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar e inflama esse lugar. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar e inflama esse lugar. E quem deseja pode levantar a voz e clamar. Oh, Jesus! Nada é mais importante, não há nada que eu queira mais. Traz o céu, diga, se não quiser faz a terra subir. Com tua glória envolve-me. Peça pra ele, envolve-me. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Esse sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar. Esse desça com flama, inflama a minha alma com tua chama. Vem, derrama fogo no altar, não se apagará. Sopra o teu vento aqui, toma todo esse lugar. Santo Espírito de Deus, vem com fogo batizar e inflama. Sopra, sopra, sopra o teu vento aqui. Oh, vem, vem, vem e vem inflama. Só ele tem poder de batizar com fogo. Glória a Deus, aleluia, aplauda o Senhor mais forte. Queria convidar os componentes da Rede Amarela, pedir às meninas que fiquem aqui enquanto os componentes estão caminhando para o altar. Eu quero agradecer também pela vida das meninas que estão aqui, a Liliane e a Lorena. Então, que Deus abençoe vocês, né? Sabemos que há um sacrifício, quando nós sacrificamos para o Senhor, nada é em vão. Nós saímos aqui, já era 11 horas da noite, o dia de ontem, louvamos pela vida das meninas, pela vida dos músicos também, que se empenharam, largaram suas famílias para fazer a obra do Senhor. E eu queria convidar a Rede Amarela para vir até a frente, para que possamos louvar ao Senhor, para que possamos adorar a Ele. Então, você que faz parte da Rede Amarela, chegue um pouquinho mais, né? Tivemos uns dias com bastante lutas, mas
estamos vencendo, estamos rompendo, porque é Deus que cuida de cada um de nós, é o Senhor que tem nos dado força. Se não for Ele pelas nossas vidas, o que seria das nossas vidas? Então vamos louvar ao Senhor, vamos adorar a Ele, o aleluia, o glória a Deus, glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas
Deus, aleluia. Unidos iremos andar, assim como nós declaramos nessa noite, que possamos seguir todos os dias em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. O Senhor se faz presente aqui nessa noite. Mais uma vez nós louvamos ao Senhor, agradecemos o nome dEle. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Deus, Ele se encontra presente neste lugar. O Senhor, Ele já está falando aos nossos corações. Nós estamos felizes por estar aqui, pela oportunidade. Eu sei que você não veio aqui à toa, simplesmente para ver um amigo, simplesmente para passear, mas veio para adorar ao nome dEle. Aleluia. Então, você que trouxe a sua Bíblia, você que trouxe seu celular com a Bíblia, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 1. Onde nós estaremos lendo do versículo 20 ao 33. Agora ficou melhor, agora eu consigo ver quem está lá atrás. Aleluias. Em reverência à palavra do Senhor, eu queria pedir aos nossos irmãos para se colocar de pé. Você que foi encontrando, você que não encontrou, temos o nosso telão aqui, né? Amém? Glória a Deus. O versículo 20 diz assim: a suprema sabedoria altissonantemente clama de fora pelas ruas, levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos túmulos, tumulto clama às entradas das portas, e na cidade profere as suas palavras. Até quando, nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vos recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem deste atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me irei na vossa perdição, zombarei, vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos apertos e angústias. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Nessa mesma pegada vamos estar lendo também 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel, capítulo 15, versículo 22. Que diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é
do que a gordura do carneiro. Aleluias! Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Não feche o teu coração. Que o Senhor possa falar ao teu coração nessa noite. A palavra do Senhor que chamou a minha atenção, né? A qual o Senhor vem falando comigo há alguns dias, aonde o título dessa palavra eu trago como a sabedoria está chamando. Você vai ouvir ou ignorar? E onde nós lemos em Provérbios que fala, né, no primeiro versículo, a sabedoria clama em alta voz nas ruas. Então nós podemos ver que hoje a palavra ela é falada para todos. Mas nós vivemos em uma geração que nunca teve. Na verdade, hoje nós vivemos em uma geração que nós estamos tendo muitas informações, né? Hoje nós temos livros, nós temos cursos, hoje nós temos vídeos, redes sociais, né? Nunca foi tão fácil saber, né? Nunca foi tão fácil ter a informação diante das nossas mãos. E mesmo assim, continuamos vendo famílias destruídas, casamentos rompidos, jovens sem direção, as pessoas tomando decisões que depois trazem sofrimentos para elas. E por quê? A pergunta é: porque o conhecimento não é a mesma coisa que a sabedoria, né? Uma pessoa pode saber muito e ainda assim tomar decisões ruins, porque saber o que é certo e escolher fazer errado, né? Porque conhecimento é saber. Então, assim, a sabedoria é saber o que fazer com aquilo que se sabe. Em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, como diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós entendemos que o temor do Senhor, ele é o início de tudo para as nossas vidas. Ele é o início da sabedoria, o início da nossa direção, é o início daquilo que nós vamos tomar de direção para as nossas vidas. A verdadeira sabedoria começa quando Deus ocupa o primeiro lugar nas nossas decisões. Então eu quero trazer para nós, antes de perguntar o que eu quero, a sabedoria pergunta, né? O que Deus quer. E é exatamente isso que vemos em Provérbios 1. A sabedoria está chamando. Ela está nas ruas, ela está nas praças, ela está onde as pessoas estão. Ela não está escondida de todos. Deus está falando. Porque a sabedoria é o Senhor. E a pergunta é: e nós? Estamos ouvindo? A pergunta que eu faço para cada um de nós, para mim, para nós que estamos aqui: e nós? Estamos ouvindo a sabedoria? E existe uma pergunta ainda mais profunda, né? Depois que ouvimos, estamos dispostos a obedecer? Então Deus, Ele quer trazer uma direção para as nossas vidas, quer que possamos tomar decisões através dEle, é esperar nele, ter a direção nele, e não do nosso entendimento. E isso, né, ele não quer perder, né? Ele quer que possamos ter a direção dele para que possamos ser vitoriosos, para que possamos romper aquilo que ele tem para as nossas vidas. E muitas das vezes nós estamos ouvindo, mas nós não estamos obedecendo. E o primeiro ponto que eu trago para nós é: a sabedoria está acessível. Em Provérbios 20, capítulo 1, versículo 20, diz assim: a sabedoria clama nas ruas, como nós lemos aqui. E isso significa que Deus não esconde a sabedoria daqueles que querem encontrá-las. Deus fala através da sua palavra, através do Espírito Santo, através de conselhos, através de pessoas, através de circunstâncias, através de uma pregação. Deus, Ele está falando. Às vezes Deus fala através de uma porta que se fecha, às vezes através de uma situação que nos incomoda, às vezes através daquela voz interior que nos faz perceber. E às vezes nos perguntamos: eu não deveria estar fazendo isso?
Quantas vezes nós oramos, Senhor, fala comigo, Deus, abre, Senhor, fala, não estou ouvindo a sua voz, fala o meu coração, Pai. Fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Quantas vezes nós já oramos assim, dessa maneira? Mas talvez Deus já está falando com você. Talvez Deus já falou com você. Talvez o problema não seja Deus falar. Talvez o problema seja nós não queremos ouvir a voz do Senhor. E Jesus disse, né? Quem tem ouvidos... E ter ouvidos não significa necessariamente estar disposto a escutar. Podemos ouvir uma mensagem e não permitir que ela transforme a nossa vida. Podemos ler a Bíblia e fechar o livro, né, exatamente da mesma maneira que começamos. Podemos receber um conselho e continuar fazendo aquilo que sabemos que está errado. Alguém conhece Noé? Já ouviu a história de Noé? Né? Acho que a gente já ouviu quando a gente era criança, falar um pouquinho sobre Noé, né? Noé, ele recebeu uma palavra de Deus, ele pregou, né? As pessoas ouviram, mas não levaram Noé a sério, e até que começou a chover, né? A voz havia sido anunciada, mas foi ignorada, e por isso Hebreus 3:15 diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, a do Senhor, não endurecerás o vosso coração. Aleluias. Deus está falando hoje, cada um de nós. Já falou através dos louvores, já falou através da ministração, já falou através até da oferta. E Deus, Ele continua falando aos nossos corações aqui nessa noite. Não precisamos esperar as consequências para reconhecer a voz de Deus. E muitas das vezes a gente espera acontecer algumas coisas para que possamos nos atentar à voz do Senhor. Deus, Ele já está falando a cada um de nós aqui nessa noite. Atente à voz dEle. Não espere o pior acontecer. Não espere acontecer algo que uma porta venha se fechar, a porta de emprego se feche. Não espera o carro dar problema. Talvez não espere a enfermidade chegar. Mas escute a voz do Senhor. Deus, Ele já está falando aos nossos corações aqui. E o ponto 2 que eu quero trazer para nós é: o perigo não é apenas não ouvir, é ouvir e ignorar. Esse é o perigo. Esse é o perigo de ouvir a voz do Senhor e ignorar a ela. E isso pode nos trazer consequências terríveis, né? Provérbios 1, versículo 24 diz: porque clamei e vos recusastes. A sabedoria chamou, mas eles recusaram, né, a voz do Senhor. E isso continua acontecendo. Às vezes sabemos que precisamos perdoar, mas não queremos. Sabemos que precisamos mudar, mas adiamos. Sabemos que determinadas amizades não estão nos fazendo bem, mas não queremos abrir mão dessa amizade. Sabemos que determinadas atitudes estão prejudicando nossa família, a nossa vida, o nosso emprego, a nossa caminhada, mas continuamos repetindo a fazer essas coisas que têm nos prejudicado. Sabemos que precisamos voltar a buscar ao Senhor, mas sempre encontramos uma desculpa. Estou cansado, hoje não, quem sabe amanhã, talvez. E sabemos que precisamos, né, buscar a Deus de todo o nosso coração. As circunstâncias que talvez estamos enfrentando já gritam: ei, está na hora de voltar para o Senhor, está na hora de buscar a Ele, porque só Ele que vai resolver esse problema. E quanto mais ignoramos a voz de Deus, mais fácil pode se tornar ignorá-la novamente. Toda vez que nós ignoramos a voz do Senhor, mais fácil fica. Deixa para a próxima, quem sabe da próxima vez, quem sabe amanhã, né? E o coração vai se acostumando a negar. Aquilo que antes incomodava, deixa de incomodar. Aquilo que parecia errado começa a parecer normal. E começamos a justificar. Todo mundo faz, não tem nada a ver, nada demais, né? Depois eu mudo, hoje não, deixa para a próxima. Esse é o perigo.
O coração pode se acostumar com aquilo que Deus está tentando nos fazer abandonar. E aí mora o perigo sobre as nossas vidas. Esse é o perigo que nós estamos correndo quando nós ignoramos a voz do Senhor. Deus, Ele tem falado constantemente aos nossos corações. Talvez nós estamos, amanhã eu resolvo. Quem sabe amanhã eu volto a orar. Hoje não, estou cansado. Então tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado, porque Deus está falando aos nossos corações aqui nessa noite. E o terceiro ponto que eu quero trazer para nós é que toda escolha produz consequências. E isso também é muito perigoso. Provérbios 1:31 diz que comerão do fruto do seu procedimento. Mas, Felipe, o que isso quer dizer? É aquilo que plantamos, produz frutos. Tudo aquilo que nós plantamos vai gerar um fruto, né? E quem planta mentira pode colher desconfiança. Quem planta orgulho pode colher isolamento, né? Quem planta negligência pode colher distanciamento. Quem planta fidelidade pode colher confiança. Então tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher de alguma maneira. Tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Se eu planto coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Não tem como eu plantar uma árvore de manga e colher banana. Não tem como eu plantar um fruto X e colher Y. Então tudo aquilo que eu planto, eu vou colher. E saiba que Deus, Ele vê todas as nossas escolhas. Deus, Ele observa tudo. Deus, Ele vê tudo. Não adianta, não, peraí, que ninguém está vendo. O pastor não está aqui, ele não está vendo, eu vou fazer, não tem nada a ver. Ei, queridos, a nossa preocupação maior que seja que possamos nos preocupar mais com o que Deus tem pensado de nós, do que o Senhor tem visto as nossas atitudes, do que A ou B, do que o pastor, do que o líder A, do que o líder B, mas que o Senhor tem pensado de nós. Que possamos viver aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, que possamos colher as coisas que Deus tem prometido para as nossas vidas, mas isso quem tem que fazer em primeiro lugar é eu e você. É necessário, é o que eu estava falando com as meninas aqui ontem, já era 11 horas da noite, falei, nossa, todo mundo cansado aqui, exausto, e eu falei, gente, tudo que nós estamos fazendo aqui não é para nós, tudo que nós estamos plantando aqui é para o reino de Deus. Tudo que nós estamos sacrificando aqui tudo é para engrandecer o nome do Senhor. E sabe que nós vamos colher coisas grandes. Talvez é uma porta de emprego, é uma promoção, é uma cura, é a libertação de um filho, é a libertação de um pai, de uma mãe. E isso nós vamos colher. Então saiba, tudo aquilo que nós plantamos nós iremos colher. As nossas decisões de hoje estão construindo o nosso amanhã. Aí eu cito um exemplo aqui. Pense em Davi. Né? Quem conhece Davi? Não do Aloíde, mas da Bíblia. Amém? Nós conhecemos Davi. A história de Davi, ele traz para nós e nos mostra que ele pecou com Betseba. Né? Mas houve arrependimento, houve perdão, mas algumas consequências permaneceram. Deus, Ele nos mostra que ele pecou, mas ele se arrependeu, o Senhor perdoou, mas as consequências do pecado dele, ele teve que colher. E isso nos ensina que Deus perdoa, Ele restaura, Ele transforma, mas nossas escolhas também podem produzir consequências. E por isso, não devemos brincar com as pequenas decisões que nós tomamos. Ninguém normalmente destrói uma família de uma vez. Começa com uma palavra, uma mentira, uma mágoa alimentada, uma falta de diálogo, uma pequena concessão, né? E da mesma forma, ninguém geralmente se afasta de Deus de uma vez. Não é de repente. Começa com uma oração abandonada, como nós vimos lá atrás. Depois uma leitura bíblica esquecida, já não lê mais, né? Depois uma concessão, já não deixa de fazer mais. E depois outra e outra e outra, até que um dia percebe que eu estou longe de Deus. E é por isso que nós precisamos cuidar das pequenas decisões que nós tomamos hoje. Porque pequenas decisões repetidas constrói grandes destinos. Então tome cuidado, que possamos ter cuidado com as nossas pequenas decisões.
Eu já ouvi o pastor falar aqui, já ouvi de alguns ministros também, e ontem mesmo acho que a gente estava falando sobre isso, que nós não devemos tomar decisões quando nós estamos muito alegre ou muito triste, né? Porque na hora que a gente for cumprir, e aí? Cumpriu? Vai cumprir? Né? Então, que possamos ter cuidado com as nossas decisões, para que ela não venha destruir com aquilo que nós temos planejado, acabar com aquilo que Deus tem sonhado para cada um de nós. E no quarto ponto que eu trago, eu quero falar com vocês que ouvir não é suficiente, é preciso obedecer. 1 Samuel, como nós lemos aqui. Aqui chegamos a um ponto da parte mais importante da mensagem. Em 1 Samuel 15, Deus dá uma ordem a Saul. Saul ouviu, ele sabia o que Deus havia determinado, mas não obedeceu completamente. Ele decidiu fazer algumas coisas do seu próprio jeito. E quando Samuel o confronta, Saul tenta justificar sua atitude. E Samuel responde: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que em se obedecer a palavra do Senhor? Ele quis dizer o seguinte: Deus ele deu uma ordem para mata todos, rebanhos, gados, todos. E o que Saul fez? Matou uma parte. Para ele, aquele bezerrinho ali, que é novinho, estava bom. Não, Deus deu uma ordem para ele, e ele fez do seu próprio entendimento. Ele não cumpriu com aquilo que Deus determinou para a vida dele. E por isso, ele colheu uma situação onde Deus levantou outro no seu lugar. E esse é o perigo para cada um de nós, quando nós deixamos de ouvir a palavra do Senhor, quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes nós fazemos com o nosso próprio entendimento. E isso pode nos levar a um abismo gigantesco. Então, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Deus ele não quer sacrifício, ele quer obediência. O Senhor ele quer obediência das nossas vidas com Ele. Sacrificar pode ser depois. O primeiro lugar é obedecer à voz do Senhor. Essa frase ela é muito forte para cada um de nós, porque Saul ouviu, né? O problema não era a falta de informação que Saul tinha. O problema era a falta de obediência que ele tinha. E talvez essa seja uma das maiores perguntas que precisamos fazer hoje. O que Deus já falou comigo, que eu ainda estou negociando com Ele. Fala com você mesmo aí, fala aí, repete. O que Deus já falou comigo, que eu ainda estou negociando. Talvez Deus já esteja dizendo: perdoe. E você responde: mas Senhor, não sabe o que fizeram comigo? Talvez Deus esteja dizendo: abandone isso. E você responde, e nós respondemos: é só uma coisinha pequena. Talvez Deus esteja dizendo: espere. E você responde: mas eu quero agora, Deus. Eu quero agora. Talvez Deus esteja dizendo: confie em mim. E você responde: mas eu preciso entender primeiro, né? E não é isso que Deus ele quer que nós possamos confiar nele até mesmo sem entender. Aqui está o grande problema, é querer entender primeiro aquilo que Deus ele mandou fazer. Ele determinou uma coisa: confie em mim, né? E queremos muitas das vezes que Deus explique tudo antes de obedecer, e não é assim que Deus trabalha. Mas a fé, ela é a confiança, mesmo quando não entendemos tudo. A fé, ela nos dá confiança no Senhor sem entender. Quantas das vezes quem já viveu aí talvez uma oração, uma resposta de oração, né, onde Deus falou só assim: confia em mim, deixa que eu estou trabalhando, deixa que eu estou fazendo, e a gente vai trabalhar com a luta, volta e vai e volta, e no final a gente vê: nossa, Deus fez, Deus abriu, Deus curou. Então que possamos obedecer à palavra, obedecer à voz do Senhor. E a obediência que Ele quer para nós não é uma obediência parcial como Saul, né? Saul nos ensina sobre um perigo, a obediência parcial que ele teve com o Senhor, né? E queremos obedecer a Deus naquilo que é conveniente para Ele.
O obedecer a Deus é total. A obediência ao Senhor é 100%, não é pela metade. Saul, ele queria a promessa, mas não queria o processo. E muitas das vezes nós somos assim também. Nós queremos a bênção, mas não queremos a obediência. Nós queremos ouvir a Deus, mas queremos, que Ele faça, ou Ele nos explique antes de fazer. E o Senhor, Ele não trabalha assim em meio termo. Ele quer que nós confiemos nele 100%. A obediência parcial continua sendo a desobediência. Então não é 50, não é 70, não é 80, não é 99,99. Se eu confio no Senhor 99,99, eu ainda estou em desobediência. É isso que Ele está mostrando para cada um de nós. É necessário confiar 100% no Senhor. Por mais que nós não venhamos conseguir ver aquilo que Deus está fazendo. Ele diz, confie em mim 100%, confie em mim 100%, que eu vou fazer. Eu vou abrir, eu vou curar, eu vou fazer. Deus não chamou Saul para negociar, chamou para obedecer. E talvez hoje Deus não esteja procurando uma nova palavra para cada um de nós. Talvez Ele esteja dizendo, obedeça aquilo que eu já falei. E você sabe que Deus já falou com você. Você já trouxe à sua memória aquilo que Deus já falou com você. Então nesta noite Ele está dizendo, obedeça aquilo que eu já falei. E o quinto ponto que eu trago para nós é a sabedoria produz segurança. Provérbios 1:33 diz, mas o que me ouvir habitará seguro. Isso não significa que quem segue a Deus nunca terá problemas, José foi fiel e foi vendido. Daniel foi fiel e foi lançado na cova dos leões. Paulo foi fiel e foi preso. A segurança bíblica não significa ausência de tempestades. No mundo tereis aflições, mas tende, porque eu, o Senhor, então nós iremos vencer. Ele não nos ausenta de problemas, de dificuldades, de lutas, mas Ele diz que é para que possamos confiar nele. E significa que a presença de Deus, Ele está dentro da tempestade que nós estamos passando. As lutas, as tempestades que nós passamos, o Senhor, Ele é conosco. E um exemplo que Ele traz para nós é quando nós lemos lá em Marcos 4, Jesus estava no barco quando uma tempestade começou. Os discípulos ficaram desesperados, mas Jesus estava ali com eles. A tempestade, ela era real, o medo era real, mas a presença de Jesus também era real naquele lugar. A presença de Jesus, ela é real nas nossas vidas. A presença do Senhor, ela é real em meio às tempestades que nós estamos enfrentando. Mas é necessário confiarmos no Senhor. Talvez você esteja vivendo uma tempestade hoje, mas a pergunta não é apenas, como vou sair disso? Talvez seja, quem está comigo dentro disso? Será que é o Senhor? Ou será que é as minhas decisões e eu mesmo, com as minhas decisões que estou dentro da tempestade tentando resolver? Os discípulos estavam na tempestade e Jesus estava com eles, E o Senhor, Ele resolveu o problema dos discípulos. Porque quando Jesus está no barco, a tempestade não tem a palavra final. Quando Jesus, Ele está na nossa vida, no meio das nossas tempestades, se nós confiamos nele, essa tempestade que nós estamos enfrentando, ela não tem a palavra final. Ela não tem a palavra final, porque quem tem a palavra final sobre as nossas vidas é o Senhor. É o Senhor que cuida de mim, que cuida de você, que quando nós estamos lá às 3 horas da manhã, talvez ao meio-dia, talvez no seu trabalho, talvez durante a caminhada do seu trabalho, naqueles momentos que é você e Ele, que está falando com Ele, conversando com Ele, que está buscando o Senhor. Saiba que o buscar ao Senhor nunca, como nós dissemos aqui no início, vai ser em vão. Nunca, jamais vai ser em vão buscar o Senhor, se entregar a Ele. Felipe, nós estamos aqui, eu podia estar em casa, no meu conforto, como eu disse, mas estamos aqui buscando a Deus. Nós queremos mais do Senhor. Nós queremos a sabedoria de Cristo para as nossas vidas. E a sabedoria, ela aponta para o Senhor, como eu disse aqui. E tudo isso nos leva a Jesus. Paulo chama Cristo de a sabedoria de Deus. E a sabedoria chama
Jesus também chama. A sabedoria diz, ouça. E Jesus diz, quem tem ouvidos, ouça, né? E a sabedoria aponta para o caminho. E Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E a pergunta que eu faço é, e nós? Nós queremos ser mais sábios do que Cristo? Mas a resposta seria, ou a pergunta também seria, você está disposto a ouvir a voz de Jesus? Nós estamos dispostos a ouvir a voz do Senhor aqui nessa noite? Talvez há muito tempo você já não escuta a voz do Senhor, já nem reconhece mais a voz do Senhor. Talvez nós chegamos aqui já nem conhecendo, não sabe nem como agir quando Deus está falando, mas o Senhor Ele está falando aos nossos corações, porque a verdadeira sabedoria não é acumular conhecimento, como nós vimos aqui, é permitir que Cristo governe as nossas decisões, né? E todos os dias existem muitas vozes competindo pela nossa atenção, porque nós vivemos neste mundo, nós estamos no mundo juntamente com aqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor, vivendo um turbilhão de informações, como nós lemos aqui no início. Mas não confunda a voz do Senhor com a voz do mundo. Talvez a voz dos nossos desejos, a voz das pessoas, a voz das redes sociais, né? A voz do nosso medo. E existe uma voz que é soberana sobre tudo isso, que é a voz confie em Deus. Uma diz, siga os seus desejos. E a outra diz, siga a palavra do Senhor. Uma oferece atalhos, a outra ensina o caminho. Mas hoje aprendemos algo importante. Não basta ouvir. Saul ouviu. Ele sabia o que Deus havia dito, mas escolheu obedecer apenas parcialmente. E Samuel disse, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, a pergunta dessa noite não é apenas o seguinte: você está ouvindo? Mas você e eu estamos obedecendo a voz do Senhor? Talvez Deus já tenha falado sobre uma área da nossa vida, talvez seja sobre o perdão, como eu disse aqui antes, sobre a família, né? Sobre as mudanças, sobre abandonar algo, sobre começar algo. E talvez eu e você estejamos esperando, né, Deus falar novamente. Mas talvez Ele não precise falar novamente. Talvez você precise apenas obedecer ao que Ele já falou, como nós já conversamos aqui. Então que nessa noite possamos ouvir a voz do Senhor. Como eu disse, talvez você chegou aqui de um jeito que já não tinha mais esperanças, né? Hoje eu digo para você que a sabedoria, ela continua te chamando. Deus continua falando com você. E talvez a resposta que Ele espera não seja uma promessa enorme. Não, deixa eu primeiro sair dessa. Deixa eu primeiro largar. Deixa eu primeiro eu parar. Não. Talvez seja simplesmente o seguinte: Senhor, eu ouvi a sua voz. Eu quero seguir te obedecendo, Pai. Eu quero seguir nos teus caminhos. Ou eu quero voltar para os teus caminhos, Senhor. Porque ouvir sem obedecer é apenas uma informação. Então que nessa noite possamos ouvir a palavra do Senhor. Possamos ouvir a voz de Deus e praticar a transformação de vida que Ele tem para nós. A sabedoria está chamando a mim e a você. E você vai ouvir ou vai ignorar? A pergunta de hoje é: você vai ouvir ou vai ignorar a palavra do Senhor ou a voz do Senhor? Que nessa noite você possa abrir o teu coração. Deus, Ele está falando com você. O Senhor, Ele se faz presente, como eu disse aqui. Deus, Ele quer transformar a minha vida e a tua vida. Deus, Ele quer fazer que você reconheça a voz dEle novamente.
Deus, Ele quer que possamos obedecer. Simplesmente, Ele não te pede para fazer estripulias. Deus, Ele não te pede para largar, para depois procurar Ele. Não. Ele só quer que possamos obedecer a sua voz e seguir a voz dEle, que tem nos dado direção todos os dias. Obedeça a voz do Senhor. Ou escute a voz do Senhor. Escute Deus falando com você. Escute o Senhor falando ao teu coração. Não se distraia com as coisas do mundo. Não se apegue a essas coisas que o mundo tem oferecido, talvez para as nossas vidas. Mas escute a voz de Deus falando ao teu coração. Deus, Ele está falando com você. Ele quer resgatar a tua vida, talvez a tua família. Ele quer fazer coisas grandes e ocultas que ainda nem subiram ao teu coração. Deus, Ele quer simplesmente obediência. E que nessa noite possamos abrir e ouvir, ou continuar ouvindo a voz do Senhor sobre os nossos corações, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor, aleluia.